Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje o texto bíblico que nós vamos ler está em Salmos 49. Vamos ver o que o Senhor reserva para nós nessa manhã? A vaidade dos bens terrestres, só Deus salva da morte. Ouvi isto vós todos os povos, inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo. Quer humildes, quer grande, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Por isso tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção. Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã. A sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que a sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens o louvem quando faz bem a si mesmo. Irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Eu acho tão engraçado que a gente vem de salmos que o Senhor fala, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor. Nós viemos vários dias falando acerca do verdadeiro louvor, da entrega do verdadeiro louvor ao Senhor. E quando nós nos deparamos com o Salmo 49, é uma mensagem bem diferente. É uma mensagem tanto para humilde quanto para grande, tanto para rico quanto para pobre. E essa mensagem não é para louvar ao Senhor, é uma mensagem para instruir e nos fazer pensar. E eu lendo esse texto bíblico hoje, eu pensei no dia da terça-feira, que hoje já é quarta-feira, agora deve ser 00:30, do que me aconteceu terça-feira. Na realidade, do que me aconteceu domingo na escola bíblica dominical. Domingo nós falamos acerca da vida de Jó e nós falamos das percas que Jó teve. O professor deu uma aula muito boa e um dos textos que nós lemos lá foi aqui em Eclesiastes 7, o versículo 2, que fala que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há o banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Lendo esse Salmo hoje 49, lembrando da vida de Jó, fazendo uma reflexão da minha vida na terça-feira. Terça-feira nós tivemos a notícia que uma das irmãs da nossa igreja, o Senhor veio a recolher. Na realidade, o Senhor recolheu ela na segunda e na terça foi o seu velório. E como esse Salmo 49 vem de encontro a essa situação? O Salmo 49 está tratando sobre riquezas. Alguns homens que estão em honra, mas que não têm entendimento, eles buscam riquezas terrenas, ajuntam tesouros na terra, mas um dia a morte ela chega para todos, tanto para o rico quanto para o pobre, tanto para o grande quanto para o pequeno e humilde. E quando a morte chega, ninguém pode levar nada para a sepultura. E qual é a nossa riqueza? Como nós estamos vivendo a nossa vida?
Esse salmo é declarado entre os filhos de Corá, eles estão contando, e aí eles falam assim, ó, porque eu vou inclinar os meus ouvidos a uma parábola e eu vou decifrar o meu enigma na harpa. Então ele está tocando esse enigma e perguntando, riqueza, o que é uma riqueza para você? Para o povo, que é um povo que pensa só nessa terra, só nos bens daqui, é uma riqueza momentânea, uma riqueza passageira. Mas para nós que somos cristãos, quando se fala de riqueza, quando se fala de bens, nós falamos de algo que é eterno, que é algo que é para todo sempre. Um dia o rico e o pobre vão se encontrar com a sepultura. E qual vai ser o teu pensamento? O que você construiu? Para quem que você vai deixar? E hoje, quando eu estava naquele velório, eu vendo, observando os familiares perto ali da irmã que faleceu, suas netas, em especial uma neta que ali não arredava o pé, próximo ao corpo da irmã que faleceu, eu fiquei olhando aquela cena e o que eu vi ali era um carinho. Era como se fosse uma retribuição de todo o bem que aquela irmã já tivesse feito para aquela família, para aquelas netas, para aqueles filhos. E o que eu aprendo? Que a riqueza que aquela irmã deixou para aquele povo foi o legado. Ela deixou um legado de alegria, ela deixou um legado de oração, ela deixou um legado de perseverança na presença do Senhor, porque ela nunca se afastou da casa do Senhor. Então, a maior riqueza que aquela senhora que partiu para a glória deixou para os filhos foi o legado, foi o ensino. E detalhe, esse legado ninguém vai tirar dela e ninguém vai roubar, porque é algo que vai ficar gravado na mente daqueles que estiverem aqui na terra. E essa é a maior riqueza. Ali eu vejo essa situação. E muitas vezes, se hoje fosse o nosso último dia de vida nessa quarta-feira, o que nós deixaríamos como riqueza? O que é tudo? O que significa a palavra tudo para você? Esse salmo é um salmo de reflexão. Olha o que fala no verso 6. Que aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode arremir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Sabe o que Jesus está falando conosco nessa palavra, nessa manhã? É que nós não fomos comprados com preço, nós fomos comprados com valor de sangue na cruz do Calvário. O preço quem pagou foi Jesus, mas não tem ninguém para colocar preço sobre aquilo que Jesus fez sobre a minha e a tua vida, porque isso é algo valoroso e ninguém poderia pagar. O mais rico, o homem mais rico do mundo não poderia pagar isso. E sabendo de tudo isso, o que eu e você temos feito com a nossa vida? A Bíblia fala aqui, ó, que os sábios morrem, perece igualmente o louco e o bruto, e eles deixam os seus bens a outros. E hoje, quando nós vamos ver esse verso 10 falando em bens, eu quero saber o que você tem para você como bens. Se você acha que os bens é a sua conta bancária, se você acha que os seus bens é sua casa, se você acha que os seus bens são os carros, são as bolsas, os sapatos, os perfumes. Irmão, nós que somos do Senhor e que fomos resgatados a preço de sangue, isso é a coisa mais passageira do mundo. Hoje eu tive um aprendizado com duas mulheres de Deus. Uma foi com essa irmã que desceu à sepultura, e eu vi o legado maravilhoso que ela deixou entre os filhos e os netos. E quando eu falo em bens, eu lembro de uma amiga minha chamada Elaine, que hoje eu tive o prazer de conversar um pouquinho com ela, e de nós trazer as memórias, os legados que ela tem deixado e praticado, os bens dela. Os bens dessa mulher é a fé. Nunca vi uma mulher tão doadora no altar, financeiramente falando, como essa mulher. Sabe, de entrega no altar, por fé,
desprendida, e a gente conversando alguns assuntos, e quando eu falo dela, eu lembro daquela palavra que está lá em Mateus 6, no verso 19 ao 21, que diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E hoje falando com ela, e a gente lembrando de alguns atos de fé que essa mulher teve no altar, de pessoas que essa mulher já socorreu, de situações que essa menina, né, chama ela de menina, minha Lili, minha Elaine, que ela já fez, eu me deparo com esse texto bíblico. É porque o tesouro dela não está aqui. O tesouro dela está no céu. Muitas vezes a gente se prende a tantas coisas, né? A um valor financeiro, a uma peça de roupa, a um sapato, a uma casa, a um carro. Mas, querido, quando a morte chegar até nós e nosso corpo se deparar com a sepultura, para lá nada disso nós vamos levar. E o que eu aprendo com tudo isso é que qual é a história que nós estamos escrevendo? Entenda, tendo o Espírito Santo habitando em nós. Será que verdadeiramente o Espírito Santo habita na minha vida? Será que verdadeiramente aquilo que eu falo que é tudo para mim é aquilo que o reino fala que é tudo? A nossa passagem na terra é curta, é breve. E a Bíblia diz aqui em Mateus 6, no versículo 21, que onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Salmo 49 é um salmo de reflexão. Que você não fique vaidoso com os bens terrestres. Que os passarinhos e as belas flores não roubem aquilo que é eterno na tua vida. Que quando Deus te der uma palavra de ordem, ajude o irmão, semeie naquela terra, dê uma palavra de ânimo, tire uma hora do teu tempo diário e vá visitar alguém, vai estender a mão para alguém, vai ajudar alguém, que você possa entender que só o céu tem o poder de nos dar esses direcionamentos. A Bíblia fala que Jesus ele vai vir buscar a igreja. E eu costumo dizer que muitas vezes eu estou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu leio o Salmo, dou aula na IBD, dirijo as irmãs e levo palavra aqui, levo palavra lá, mas se naquele último momento eu não estiver ligada no Senhor, mas Senhor, em teu nome eu profetizei, mas Senhor, em teu nome, a vaidade humana, o egocentrismo humano tem roubado a muitos que se dizem que são do Senhor e têm sido seus próprios senhores. A altivez de espírito, o orgulho, a vaidade, o inchaço, o fermento de fariseu. Mas esse salmo nessa noite nos faz pensar. O velório que eu tive na terça-feira à tarde me faz pensar. A conversa que eu tive com a minha amiga na quarta, no início da madrugada, me faz pensar. O que eu tenho como bens? O que são bens para mim? Se os bens que eu tenho são só dessa terra, eu sou a pior miserável da face da terra. Mas os meus bens têm que estar guardados com o Senhor. E os bens celestiais, as obras celestiais são totalmente contrárias às obras da terra. Nessa manhã, não se apegue àquilo que é terreno. É claro que a gente tem que lutar, que a gente tem que zelar, que a gente tem que, ser responsável, mas que isso não venha dominar o seu coração. Que você domine as suas coisas, mas não que as suas coisas venham te dominar. Que você não olhe para as pessoas somente quando convém. Que você não converse só com aqueles que estão bem vestidos, mas que nós possamos ter um coração segundo a vontade do Senhor. Salmo de meditação.
Salmo 49. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso e que o Senhor fale melhor ao seu coração. A sua passagem aqui é rápida. O que te aguarda é uma eternidade. E o que define isso é como eu e você estamos levando a vida. Pense, o que você tem dado importância em coisas ou em pessoas? Deus nos chamou para cuidar de outros. Deus nos chamou para ajudar. Deus nos chamou para servir. Que Deus te abençoe. Boa noite, em nome de Jesus.